Município de Barracão aconteceu nesta quinta-feira mais uma sessão ordinária aqui na Câmara de Vereadores do município, oportunidade em que foi aprovado em primeira e segunda votação o projeto de lei municipal número 2649 de 2026, que dispõe sobre a reestruturação do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil. Esse projeto que é aprovado em um momento muito importante em que vive não somente o nosso município aqui de Barracão, mas também todo o Brasil, devido aos alertas, Valdinei Batiste, a respeito do El Niño e das consequências que esse fenômeno pode trazer, não somente aqui para o nosso município, mas para todo o país. Esse projeto ele vem para dar uma reestruturação, né, e uma adequação a todo o trabalho aqui que a Defesa Civil precisa ter, né, como suporte para desenvolver as suas ações. Então, ele cria também um fundo, né, e dá uma reestruturada de uma maneira geral, adequando a estrutura existente às orientações para que a dinamicidade possa ser mais efetiva diante dos fatos que poderão acontecer. Nós não estamos livres, né, dessas eventualidades. Nós temos sempre a questão, né, das mudanças climáticas que vêm com eventos extremos, agora agravados pela questão do El Niño, então nós estamos sobre constantes alertas, e isso merece toda uma atenção, né, de nós como cidadãos, para que possamos adequar o nosso ambiente a essas eventualidades, respeitando, né, os espaços, as forças da natureza, fazendo as ocupações devidas, com a devida segurança, prevendo, né, as situações mais exigentes. E também o poder público precisa estar preparado para, primeiramente, dar instrução à nossa população, né, uma educação ambiental, na questão da prevenção desses eventos, né, para que, se vier a acontecer, os efeitos sejam minimizados, né, então saibam, tenham uma noção de autodefesa também, a quem recorrer, aonde se dirigir, a forma como agir. Então, de prevenção e de ação diante da possibilidade de acontecer. Nós não podemos ficar sobre o efeito, por exemplo, né, de uma burocracia muito pesada diante de um fato grave, né? Começar do zero um processo de licitação para adquirir, né, lá um plástico para uma cobertura emergencial, uma nova cobertura, as folhas de eternite e tudo mais. Até que isso rodasse tudo mais, muitas percas, né, e a questão se agravaria a partir do fato acontecido. Então, nós temos que ter já tudo isso já planejado, né, as ações já todas bem pensadas, temos que ter em estoque, como já tem pela própria ação da Prefeitura Municipal, já tem em estoque algumas questões para ações emergenciais, mas agora com toda essa reestruturação e essa documentação, isso vai ganhar mais volume, vai dar mais agilidade, o poder de alcance da Defesa Civil na questão educativa, preventiva e ação corretiva, se necessário for, ela será muito mais efetiva e causará um bem aos nossos cidadãos, reduzindo os possíveis danos que eventos climáticos poderão provocar se vierem a nos alcançar. Valdinei, durante a sessão você também comentava sobre uma importante reunião que aconteceu no início da semana aqui em Barracão, no CIF, organizada pelo CONSEG para tratar a respeito da regulamentação do uso das motos elétricas. Uma ação que será feita em conjunto entre os municípios para regulamentar justamente o uso, para evitar danos maiores em um futuro. Então, todos nós compartilhamos as vias de locomoção, né, nossas estradas municipais. E há diferentes equipamentos que nós usamos para nos locomover, dos mais potentes, dos maiores aos menores, e há uma convivência, então, dessa diversidade de meios. Nós vemos carros cada vez mais desenvolvidos, né, com uma capacidade muito grande, né, de 0 a 100 em poucos segundos. Nós vemos motos superpotentes compartilhando os espaços, e nós vemos as motos elétricas, que muitas vezes são consideradas quase que como que um brinquedo, e são fornecidos pelos pais, muitas vezes, como forma de um brinquedo às crianças, né? Não como uma forma
de transporte, né? Mas eu volto a dizer, é muito mais, muitas vezes, como forma de brinquedo. Então, essa convivência precisa ser regulamentada, porque no mesmo espaço, poderão acontecer incidentes e incidentes graves, como nós já vimos acontecer em nossa região, acidentes fatais provocados pelo uso dessas ferramentas. Então, nós queremos prevenir, né? E nós precisamos regrar, então, essa convivência dos diferentes meios. Nós vimos que aí a promotoria de Dionísio, né, emitiu um documento cobrando ações daquela municipalidade, e o Conselho entrou, né, nessa elaboração também, porque nós vivemos numa região aqui, a ação da Trifronteira é um espaço compartilhado. Nós que vivemos aqui temos a noção de onde é a divisa, mas muitos que vêm de fora têm essa dificuldade, né? Nós vivemos como se fosse num município só. Então, nós ficamos contentes com essa iniciativa, desejamos o maior sucesso e da forma mais breve possível que possam sair orientações seguras, né, e muito direcionadas para que possam regrar o uso desses espaços e dessas ferramentas, e queremos nos colocar à disposição. Nós, reiteradas vezes, tocamos nesse assunto aqui na Câmara, né, porque é uma preocupação. As ruas são as mesmas há muito tempo, se não encolhidas e diminuídas, porque a ocupação das casas vem sufocando os locais, né, de locomoção. Então, as ruas são as mesmas, o número de veículos mais que duplicou, triplicou, saber quantas vezes, né, porque cada vez mais a gente vê o aumento dos veículos, o estresse das pessoas, né, o nível de ansiedade das pessoas para ganhar tempo nos momentos de locomoção. Então, isso também é um fator de risco, né, nós precisamos, né, trabalhar essa questão. Então, nós temos que sermos inteligentes, né, para podermos ocupar isso da maneira mais apropriada possível, evitando e prevenindo acidentes que poderão causar lesões graves e, se não, né, gravíssimas e causadoras de mortes aí, lamentáveis em nossa sociedade.